Olá, dando continuidade a uma sequência de uns vídeos curtos sobre alguns tratamentos e alguns assuntos relacionados à pandemia aí provocada pelo novo coronavírus, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse novo protocolo terapêutico envolvendo a associação de dois medicamentos comuns, que é a hidroxicloroquina e a azitromicina, associados, que tem demonstrado em alguns estudos preliminares um resultado bastante interessante. O pessoal que já deve ter acompanhado aí na mídia deve ter visto um gráfico semelhante a esse. Eu copiei aqui um livro, né, uma parte desses gráficos, que foi apresentado num artigo francês. Nós temos dois artigos aí lançados que sustentam, né, o uso desse tratamento, né, ou pelo menos indicam, né, não diria sustentam, que ainda é muito preliminar, mas eles indicam uma resposta interessante desse tratamento. Um deles foi feito nos Estados Unidos e outro foi feito na França. Ele trabalha com um universo pequeno, né? São poucos pacientes, não é feito um exame duplo cego, não segue todas aquelas etapas clínicas, as fases que são exigidas para o registro de um medicamento ou até mesmo de um plano terapêutico. A gente precisa de dados estatísticos para sustentar isso, além de estudos que permitam conhecer um pouco melhor o mecanismo de ação desses medicamentos para aquela patologia específica. Esse exame, esse estudo que foi feito na França, eles pegaram um grupo pequeno de pacientes que tinham uma carga viral elevada do Covid-19 e eles associaram a azitromicina com a hidroxicloroquina, que está sendo representado aqui, os pacientes tomaram essa linha azul. Então, num período de 5 dias, você teve uma remissão, né, da carga viral, foi negativado esses pacientes, 100% dos pacientes, e teve uma redução acentuada, inclusive nos primeiros dias de uso desse tratamento combinado. A linha preta aqui, no caso, ela indica um grupo controle que não toma nada. Tá certo que entre essas duas linhas também foi observada uma linha intermediária, que ela era responsável, que ela correspondia aos pacientes que tomaram apenas a hidroxicloroquina, que também promoveu uma redução da carga viral, mas não de uma forma tão eficiente quanto a associação com a azitromicina. Por que eles fizeram essa associação, né? Inicialmente, a associação com a azitromicina serve para evitar que algumas infecções oportunistas infectem o paciente durante o tratamento. Já tem infecção viral, pode desenvolver uma infecção bacteriana, uma pneumonia bacteriana, em decorrência já do edema pulmonar. Então, a pessoa já está lá com a inflamação, já está com bastante muco dentro do pulmão, já está com bastante líquido no pulmão, e isso favorece algumas infecções bacterianas. Então, essa azitromicina, ela agiria como um elemento de combate, auxiliar, né, de combate para evitar essas infecções. Até mesmo como um fim profilático, né? Não precisa ter infecção, mas já agiria como um profilático para evitar a infestação bacteriana, por exemplo. O que é essa hidroxicloroquina, que hoje aparece aí como uma panaceia, né? Um produto milagroso para curar? Ela é um produto derivado do quinino, que inicialmente era extraído da chinchona, uma planta comum na América do Sul, e que já era utilizada por índios e até pelos colonizadores, assim que chegaram nas Américas, para o tratamento da febre intermitente provocada pela malária. Então, ele é um medicamento que usa para o tratamento de infecções provocadas pelo plasmódio, né, o plasmódio falciparum e o vivax, que são os mais comuns encontrados nas infecções da malária. Então, a ação da cloroquina, ou da hidroxicloroquina, ou até mesmo do quinino, ela é como um antipalúdico, né, um antimalárico, né? Então ele faz com que você denegre, né, essa infecção pelo protozoário plasmódio. Essa aqui é a molécula da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela só se difere da cloroquina pela presença dessa hidroxila aqui no final dessa cadeia ramificada aqui, alifática, sendo que a cloroquina normal já termina no metil ali direto, né? E ela tem um núcleo, assim como o quinino tem um núcleo quinólico. O núcleo quinólico é esse conjunto aqui de anéis aromáticos com um heteroátomo ali, um nitrogênio,
né, que caracteriza, assim, vamos dizer, a estrutura com ação farmacológica, né, seria o farmacóforo dessa molécula. Então esse medicamento aqui, ele é utilizado, né, associado ali, como já falou, a azitromicina, que é essa outra molécula aqui complexa. Essa molécula aqui é um derivado da classe dos macrolídeos, né, dos antibióticos, né. Ele até tem o pessoal dá um nome de uma família própria para ele, que seria o principal representante dos azalídeos, né. Ele tem esse núcleo lactônico, né, tem uma lactona aqui com 15 elementos, né, a lactona essa cadeia fechada aqui contendo como heteroátomo ali o oxigênio. E a associação desses dois aqui é o que tem demonstrado resultados. Mas quais são os cuidados que a gente tem que tomar com esse medicamento? Porque o pessoal já viu aí que teve uma correria em farmácia, o pessoal querendo se automedicar, e cometendo uma série de absurdos. Esses medicamentos eles oferecem alguns riscos, como por exemplo a cloroquina ou hidroxicloroquina, ela tem aí ela é bem estudada, tem os relatos de ação ototóxica, então ele incrementa o tinnitus, aquele chiado no ouvido. Você promove também uma surdez que se inicia em altas frequências, então você altera aquela curva audiométrica, né? Quando a pessoa fazer uma audiometria, ela tem uma alteração dessa curva. Se o uso for muito prolongado, você pode até promover uma surdez, né? Um quadro mais grave de perda auditiva. Também pode provocar lesões na retina. Então, os pacientes que tomam de forma crônica esse medicamento, eles precisam fazer um acompanhamento médico para fazer um exame de fundo de olho, né, uma retinoscopia, tem que fazer audiometria e tem que observar, fazer outros exames para verificar se não tem dano a outras células. Ela tem uma certa citotoxicidade elevada. Então, isso é um problema do uso crônico ou com doses muito elevadas, que também potencializa esses efeitos colaterais. Mas temos um outro problema grave nele, que ele é um composto que costuma promover uma extensão do intervalo QT. O que seria esse intervalo QT, né? Algumas pessoas já têm esse intervalo estendido por questões genéticas, congênitas, já nasce com um problema. É um problema cardíaco, é uma cardiopatia. Para a gente identificar esse intervalo QT, você tem que dar uma olhada lá no eletrocardiograma. E o eletrocardiograma você vai ver que tem vários formatos de onda, né? A onda P, o complexo QRS, a onda T. E o intervalo QT é a distância do início do complexo QRS até o final da onda T. Essa distância aqui, que a gente vai medir em tempo, né? Porque imagina a fita lá do eletrocardiograma, ela está passando. Então, quanto mais longe um ponto do outro, quer dizer que ele teve um tempo maior para se formar, né? Porque a velocidade é constante, então as distâncias variam em função do tempo. Se você tiver uma taquicardia, por exemplo, um batimento mais acelerado no teu coração, você tende a encurtar esse tempo QT, esse tempo absoluto. Se tiver uma bradicardia, você tende a estender. Então, para a gente poder analisar isso clinicamente, você tem que normalizar. Daí existem alguns cálculos, você normaliza ele em função da frequência cardíaca e você define esse intervalo QT de forma normalizada. As pessoas que naturalmente têm esse QT longo, esse intervalo longo, apresentam essa doença congênita, elas sofrem um risco grande de morte súbita, de ter arritmias, de ter uma série de problemas que podem levar à morte. Não é muito comum você ter esse QT longo congênito, e o mais comum são ter esse QT longo induzido por alguns medicamentos. A cloroquina, a hidroxicloroquina, quinino, entre outros, são medicamentos conhecidos por promover a extensão desse intervalo QT. Pior do que isso, né? Você associa isso com a azitromicina. A azitromicina também é um medicamento, um antibiótico, que está associado à extensão do intervalo QT. Então você aumenta o risco de pacientes que têm essa predisposição a ter algum problema cardiológico, ou ter uma cardiopatia, e ter uma arritmia e poder até entrar em óbito. Como você pode pegar um paciente saudável e induzir essa alteração do intervalo QT. Então a associação desses dois medicamentos, ela oferece um risco até maior do que o uso isolado. Entretanto, como nós temos visto aí que tem dado bons resultados, né, e essa pandemia, você tem as pessoas quando estão com edema pulmonar, com problema respiratório, é um caso muito grave, tem uma letalidade razoável, justifica-se o uso, ainda mais porque são intervalos relativamente curtos.
Só que como o paciente já está grave, ele provavelmente vai estar hospitalizado. E no ambiente hospitalar, você consegue facilmente monitorar essa questão do intervalo QT e outros parâmetros clínicos ali que são importantes para você controlar esse dano, esse risco que o paciente tem, essa possibilidade de dano. Então, para uso hospitalar, perfeito. Para uso como profilático, doméstico, de forma nenhuma recomendado, né? A azitromicina, por ser antibiótico, ela já tem controle, já exige a retenção de receita a partir de hoje ou de ontem, se eu não me engano. A cloroquina também passou a ter controle, a exigência de uma receita para ser retida da farmácia, para evitar justamente essa correria aí atrás da automedicação. Outra coisa importante quando a gente fala da cloroquina é que se o paciente tiver uma deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma doença também genética congênita, ela tem uma incidência relativamente alta no mundo, né? Ela é considerada uma enzimopatia uma das mais comuns que tem. Ela tem cerca de 7% da população mundial com uma deficiência dessa enzima, né? E os indivíduos que são enzimopênicos, eles têm a atividade de ser um pouco enzima, ela tem uma probabilidade aumentada de você ter uma hemólise quando você está tratando com a cloroquina. Então você pode ter uma anemia hemolítica ali, do rompimento das hemácias. Então isso aqui também é um fator de risco que tem que ser analisado. Tem que verificar se o indivíduo tem essa deficiência dessa enzima específica. Se essa pessoa já tem um problema cardíaco, tem um QT longo ou não. E também se durante o tratamento ele desenvolve essa síndrome do QT longo. Se desenvolver, você pode até tentar tratar isso aqui com beta-bloqueador, né, como o atenolol, o propanolol, que ele vai ter um efeito de controlar a arritmia induzida por esses medicamentos. Tá bom? É interessante os estudos, legal, mas tem que ser utilizado por profissionais da saúde, no ambiente controlado, devidamente prescrito, com o paciente monitorado, para que você tenha bons resultados. Por isso, automedicação no way, e reforçamos aí o pedido para que todos fiquem em casa para você evitar a expansão dessa epidemia e a saturação do serviço de saúde. Isso aí, pessoal. Obrigado.